No último programa do Senna TV, contamos a história da temporada de 1988 da Fórmula 1, desde a primeira corrida até a decisão no Japão. Essa trajetória levou Ayrton Senna ao seu primeiro título mundial. E bom, se não faltaram emoções ao longo daquela temporada, a corrida em Suzuka então foi coisa de cinema. Depois de vencerem 13 das 14 corridas até então, Senna e Prost chegaram em Suzuka como os únicos candidatos ao título. O brasileiro tinha 7 vitórias, uma a mais que o francês. A conta para a decisão no Japão era simples. Se Ayrton vencesse, ele seria o campeão. Caso contrário, o campeonato seria decidido 2 semanas depois, na prova final em Adelaide, na Austrália. É claro que o brasileiro queria garantir o título no Japão, e desde os primeiros treinos já mostrava isso. Foi 1,6 segundos mais rápido que Prost nos classificatórios e estabeleceu um novo recorde na Fórmula 1. Ele fez a sua 12ª pole no ano, feito que nenhum outro piloto na história havia conseguido em uma mesma temporada. Com os companheiros de McLaren largando lado a lado na primeira fila, o GP começou com um susto para o brasileiro. O carro apagou e Senna levantou os braços sinalizando o problema. Sua intenção era não levar nenhum toque dos pilotos que estavam atrás dele. Como o grid de largada em Suzuka é feito em uma descida, Senna fez o carro pegar no tranco. A essa altura, ele já tinha perdido 16 posições, enquanto Prost acelerou e tomou a liderança. Tudo parecia perdido. Só que o Ayrton partiu tão determinado para a recuperação que já na primeira volta ele ultrapassou 8 carros. Entre a segunda e a quarta volta, ele passou também Riccardo Patrese, Alessandro Nannini, Thierry Boutsen e Michele Alboreto. No final da 10ª volta, o brasileiro ultrapassou a Ferrari de Gerhard Berger e assumiu o 3º lugar. Entre ele e Prost, agora só existia o carro de Ivan Capelli, da equipe Marti. O problema para Ayrton era que o italiano ainda estava mais de 10 segundos à frente dele. Senna buscava a aproximação mesmo debaixo de uma leve garoa, o que nunca foi problema para o nosso mestre da pista molhada, né? Lá na frente, enquanto Prost e Capelli perderam segundos preciosos com retardatários, o brasileiro se mantinha cirúrgico e tirava a diferença deles. Como a chuva oscilava, todo mundo continuou com pneus slicks, e foi aí que Senna fez a diferença. Na 20ª volta, Ayrton deixou Capelli para trás e apareceu no retrovisor de Prost. A chuva, nesse momento, deu uma trégua em Suzuka. Agora as condições seriam idênticas, sem a conhecida vantagem de Senna correndo no asfalto molhado. Na 28ª das 51 voltas, aconteceu o que parecia inacreditável. O brasileiro chegou voando em Prost. Ayrton armou o bote antes da entrada da reta dos boxes para consumar sua última e mais espetacular ultrapassagem na corrida. O francês ainda espremeu Senna no muro da reta dos boxes, mas era impossível conter a manobra do brasileiro. Ayrton assumiu a liderança, algo inimaginável após o problema na largada. Prost tentou alcançar o brasileiro até o final da prova, mas Senna não deu espaço e ainda abriu uma considerável vantagem. Terminou 13 segundos à frente do francês. A corrida de Ayrton Senna no GP do Japão foi uma das mais brilhantes de sua carreira. Até hoje é considerada como uma das mais espetaculares da história da Fórmula 1. Não só por ter consolidado seu primeiro título, mas pela sua incrível superação dos problemas que aconteceram no começo da prova. So I got going there on the last lap and I was talking then to my engineer Steve Nichols how many laps to go, as I knew it was 1 lap, but I wasn't sure, so I asked him, he confirmed me back on the radio at this point as we are looking now. And I asked again, is it really 1 lap? And he confirmed back, and I wasn't so sure if, I couldn't believe it was the last lap, in fact. And so after then from there on, I just kept driving as careful as I could, and very careful there, quite slow, as the last time I gone through the quick corner and coming up to the chicane now, making sure I wouldn't overshoot the chicane and go through. So, like all the other laps over the curbs, and then that was it. I knew it. So you can see I was just going for it, and all the feelings that I was talking before just gone out there, just in one go. All the joy and all the not so good feelings because I fought so hard for this, so everything just went out like I never did before, and I was really over the moon. And I was on the radio then there,
with Steve and say, we did it. In some special English words, which I'm not gonna say here, but we did it and we got it. We got it. I can't believe. And I don't know what to say. It was just. A temporada de 1988 seria ainda encerrada com a vitória de Prost na Austrália, mas isso não ofuscou em nada a celebração do então campeão mundial, Ayrton Senna da Silva. A partir daí, a história é mais do que conhecida. Ayrton iniciava uma trajetória de 3 títulos mundiais e dezenas de poles e vitórias. Uma carreira que marcaria Senna como um dos melhores pilotos de todos os tempos. E pensar que tudo começou aqui, com essa McLaren número 12 de 1988, com o qual Ayrton Senna ganhou o título daquele ano, e olha a placa que simboliza o título. O especial de 30 anos em homenagem ao primeiro título mundial de Ayrton Senna fica por aqui. Espero que tenham gostado e relembrado desse belo momento da carreira do nosso tricampeão. Fique ligado nas nossas redes sociais. Um abraço e até mais!